Fala galera, sejam bem-vindos para mais um episódio do Fala Laís, um podcast que traz rotina do mercado imobiliário, tecnologia, inovação, inteligência artificial. Estamos no segundo episódio da segunda temporada e, como prometido, a gente vem trabalhando um funil de vendas da imobiliária. Começamos no primeiro episódio com atração de leads, segundo episódio qualificação e antes de a gente começar aquele recadinho básico, padrão, clichê já dos podcasts. Estamos disponíveis no Apple Podcast, Spotify e YouTube. Não deixe de curtir, se inscrever no nosso canal, compartilhar o conteúdo para que ele ecoe no mercado imobiliário como um todo. Como vocês já acompanharam no primeiro episódio, a promessa é trazer sempre um imobiliarista e trazer também um especialista do mercado. Vou começar apresentando o especialista, a especialista. Hoje conosco, Arlene Gomes, fundadora do Imob Academy. Ela trabalha a educação de gestão ágil dentro da imobiliária e também trabalha a metodologia OKR. Então, Arlene, fala um pouquinho pra gente de como funciona o teu trabalho aí no mercado imobiliário. Muito grata pelo convite, Diego. Prazer estar com você e com o João aqui na imobiliária. Você não apresentou o João ainda? Deu spoiler já, mas vambora. Em breve ele vai se apresentar, mas tem muito sentido. Eu estou muito emocionada de estar aqui porque é a união da tecnologia, da inovação e estar numa imobiliária que tem tanta história, tradição e também inovação. E eu sei muito bem ali também que meu par aqui nesse segundo episódio da segunda temporada tem também uma veia muito de educar, de inovar. Então esse episódio tá com tudo e a gente vai contribuir. Espero que as pessoas que assistam gostem, comente e estamos aí para fazer a diferença nesse mercado. Bom, spoiler você deu, mas João tem um monte no mercado. Agora eu vou trazer as especificidades. Verdade. Então, a cidade que estamos hoje é BH, bairro Barreiro. A imobiliária, vocês já estão vendo aqui a Malta e o João, dando nome ao João agora, João Henrique da Malta, CEO, fundador de um cara que eu sou fã, amigo, processos altamente qualificados aqui dentro. João, se apresenta e fala um pouquinho da história da Malta pra gente. Isso aí. Muito obrigado, Diego, pelo convite. Tá aqui na nossa casa aqui em BH, no Barreiro. Muito obrigado, Arlene, também por estar aqui também participando com a gente. Bom, a Malta, a gente está fazendo exatamente nesse mês 40 anos, em 2026. Então, a imobiliária foi fundada pelo meu pai, 40 anos atrás. E durante aí praticamente 30 anos, ele à frente da imobiliária, junto com minha mãe também, uma empresa familiar. Né? E eu trabalho na empresa e no mercado imobiliário desde os meus 17 anos. Então, começou aqui. Então tem 19 anos, né, que estou aqui na Malta, iniciei aqui, já participei de todos os processos da imobiliária, né, no passado, desde colocar placa na rua, fazer vistoria, recepção, atendimento, vendas, gerência. Então, assim, já presenciei todas as etapas de uma imobiliária. Hoje estou na frente, né, da empresa como um todo, desde 2019, mas liderando todas as frentes de locação, de venda. No ano passado a gente fez a nossa primeira expansão para a região oeste aqui de Belo Horizonte, então estamos com a nossa filial já em pleno vapor lá, e crescendo, evoluindo, muito atento à tecnologia, inovação, e é isso. Isso você não mente, cara, porque tecnologia você está com a Laís desde 24. Então já vai fazer 2 anos. Quase 2 anos de utilização da Laís. Então você vê como lá atrás era tão difícil, eu tinha que explicar para as imobiliárias como que a IA funciona. A imobiliária tinha que acreditar que aquilo poderia ser uma promessa de futuro e o João já estava com a gente desde lá. Cara, primeiro, ótimo saber que a gente está com uma imobiliária de 40 anos. Então bagagem, expertise, know-how, você tem de sobra, 19 anos no mercado. Com uma outra, me diz aí, Arlene, quanto tempo Imob Academy? Imob Academy, 7 anos. Antes do Imob Academy? E que eu estou nesse mercado, comecei em 2008. 2008. Fui fazer uma consultoria 3 meses, fiquei no imobiliário 10 anos. Então, estamos com o mesmo tempo de mercado imobiliário, 17 para quase 18 anos daqui um pouquinho. Passando exatamente por isso, como você já veio do mercado imobiliário, mais uma outra nuance, agora educando o mercado, o que eu percebo, e aí vocês vão opinar comigo aqui, é que
atrair lead já não é mais um problema. Eu brinco que a gente tem open bar de leads no mercado imobiliário. Até para mim é um problema no seguinte sentido. Como é que eu dou conta de atender toda essa galera? E aí realmente surge o primeiro gargalo. Como que eu atendo todo mundo? As primeiras imobiliárias no qual a gente conversou via Laís era exatamente por esse problema. Ela não conseguia dar conta de atender todo mundo e acabava perdendo muito lead. Isso me leva a crer que uma perda de recurso investido e de venda se dá na qualificação. Você acredita que a qualificação é a etapa do funil, Arlene, que a gente mais perde lead hoje? Eu acredito que é uma etapa que é fundamental, que se perde muito lead. De fato, o problema hoje, na minha visão, não é lead. Um dos desafios antes é a estratégia de posicionamento, como é que eu me posiciono numa determinada região, né, como o João faz muito bem, o posicionamento dele aqui na Barreira e agora em expansão para uma outra região. Então a estratégia, a qualificação está muito ligada à estratégia. E quando a gente fala de posicionamento, de estratégia, e muitas imobiliárias não estão nesse campo estratégico de posicionamento, e aí quando eu falo disso a gente pode abrir para diversas searas, aí entra perfis de todos os jeitos, e volume de mais que atrapalha, ou volume de menos também que não é nada bom, porque aí tem o outro lado dos corretores que ficam reclamando que não tem atendimento. Exato. Mas boa parte das imobiliárias elas têm volume, o problema não é o marketing, o problema não é o investimento, é saber lidar com essa pré-qualificação. Então eu vejo muito isso, e a pré-qualificação linkada à estratégia, ao posicionamento e, claro, tecnologia, muda o jogo logo na primeira etapa, né? Que a gente está falando aí de uma etapa, o João talvez vai até contribuir nesse sentido, as imobiliárias, o João é um bom exemplo, a Malta Imóveis, né? De imobiliária que tem uma marca, que trabalhou a marca, o exemplo disso são 40 anos no mercado, autoridade, né? Isso não se discute. Uma empresa com 40 anos, então não precisa provar, já está aprovado, e eu imagino que ele vai concordar que o marketing, a tradição, o nome, né, desde a época da placa, hoje com o site, Instagram, rede social, do offline, e você já deu spoiler que ele foi um dos primeiros que acreditou na tecnologia, né? E a pré-qualificação ela pode ser feita de diversas formas, e eu acredito que a gente vai falar sobre isso. E a Laís veio para apoiar, não quero, né? Sempre puxar muita sardinha para a Laís, fazer muito jabá. Mas não tem nem como, porque ela é desbravadora de mato, no sentido de pré-qualificação. E não é só pré-qualificação que ela faz não, viu? É muito mais do que pré-qualificação. João, 40 anos de mercado, você vem 19, só você aqui. Eu venho de uma época, e acho que você vai concordar comigo, do offline. Uhum. Eu recebia, quando muito, 7 clientes no meu plantão. Então o cliente chegava, ou via telefone, ele viu meu número numa placa, entrava em contato comigo. Ligação de jornal, anúncio de jornal. Anúncio de jornal, e o principal eu estava posicionado na frente de um ponto de ônibus, de um local de grande passagem. Era comum a imobiliária procurar um ponto perto de uma lotérica, perto de uma perfumaria, que eram geradores de fluxo. E aí aproveitava muito bem essa galera que chegava. Então, beleza, 7 clientes num dia, não tinha WhatsApp, não existia a palavra lead, e eu atendi esses 7 clientes. Quando passou a existir o portal, a ferramenta do WhatsApp, onde o cliente até achava no começo que ele ia mandar a mensagem, a gente só ia ver no dia seguinte, mas dava uma coceira quando chegava uma mensagem 10 horas da noite, a gente queria atender de uma resposta, jeito. Né? Exatamente. Então, passada essa primeira fase que você viveu junto comigo do offline, de um atendimento mais de autoridade, mais de encantamento do cliente, para um atendimento em volume. Quando chegou o portal, chegou a campanha patrocinada, chegou o WhatsApp para conversar com o cliente, você acredita, principalmente visitando o Brasil, você faz muito benchmark com outras imobiliárias, frequenta evento, como que você enxerga o mercado como um todo perdendo lead na etapa de qualificação? Diego, eu sempre falo que assim, eu sempre trato aqui na Malta com a equipe, com os corretores, que a gente tem 2 etapas de qualificação e que passa pela essa pré-qualificação. Essa primeira etapa dessa pré-qualificação, ela tem que ser imediata, rápida, né? E ela tem que ser com um único objetivo.
que é identificar se o cliente tem interesse com a finalidade de venda ou locação e levar para visita. Né? Você acha que a segunda qualificação é na visita? A segunda qualificação na visita. Boa. É nesse momento que o corretor, o consultor de locação, o corretor de imóveis, ele começa ali a dar o show dele e ele, nessa hora, que começa a ganhar a confiança do cliente para, de fato, fazer a qualificação. Né? Então, assim, a nossa dor lá atrás, quando a gente entrou com a Laís em 2024, há praticamente 2 anos, e que já vinha de alguns anos, era exatamente da dificuldade que veio muito da locação, um volume muito alto, né, de leads, de demanda para aluguel. E essa dor dessa pré-qualificação que a gente teve, eu cheguei a ter aqui alguns SDRs, equipes de pré-qualificação, e mesmo assim não dava conta da demanda, não tinha eficiência, e a gente não conseguia ganhar escala também nesse processo. Né? Então, a gente entrando nessa fase de pré-qualificação, levando para visita, é a principal etapa nossa. Cara, tem um negócio que você comentou agora que faz muito sentido e me remete ao passado, onde não existia pré-qualificação, pré-atendimento, seja como o pessoal vai nomear, e o cliente chegava só para fazer visita. Então o lead chegava e falava, eu quero agendar uma visita. E na correria desse monte de lead não dava para qualificar, só vamos para visita. E cara, não tinha coisa pior do que você descer do carro, o cliente olhar para o imóvel e falar, é aqui? Gostei não, quero ver outro. E você virava quase que um visitador. Então, valido o que você colocou de que fazer uma pré-qualificação e fomentar para a venda, isso é estratégia de uma imobiliária, não ecoa para o mercado inteiro, mas tem muita gente que utiliza. Para que na visita, o corretor ali, com muita autoridade, já sabendo um pouquinho da pré-qualificação, consiga encantar o cliente. Consiga realmente conduzir uma tratativa, e eu vou repetir, com autoridade. Porque o que acontece muito é que o cara chega lá, às vezes, com um molho de chave e fica testando qual chave abre o imóvel na frente do cliente. A ideia não é ser mostrador, né? Exatamente. E assim, se a imobiliária, o corretor for bem nichado, ele, por mais que ele leve num imóvel ali, no primeiro imóvel ali, o cliente não gosta por algum motivo de cara, mas ele tem dezenas de outras opções no entorno ali, com características diferentes que vai atender aquela demanda. Né? Então assim, acredito muito, tem que ter a pré-qualificação, ela é a mais importante quando a gente fala de rapidez, agilidade no atendimento, que isso a gente ganha muito com tecnologia, com a inteligência artificial, mas com esse objetivo. Pré-qualificação rápida, poucos pontos ali e leva para visita. Eu acho legal porque é um diagnóstico, é um pré-diagnóstico. Então a gente vai muito hoje no plano de saúde, fazer uma consulta no pronto-socorro, e aí você passa ali numa pré-qualificação, onde a enfermeira vai aferir tua pressão, vai ver se está tudo ok. Então, chegar para esse possível cliente e perguntar, olha, você sabe onde fica o imóvel? Fazer uma pré-qualificação pela localização. O valor está de acordo? Olha, você está procurando de um valor, mas às vezes lá não tem, eu posso levar para... Não é entender todas as especificidades do cliente, embora hoje a IA já pode fazer. Tem muita imobiliária que faz, mas não é uma regra escrita em pedra. É legal mostrar isso para vocês que algumas imobiliárias trabalham de um jeito, qualificam com a tecnologia e o corretor vai para conduzir a tratativa, mas o quanto empodera, às vezes, você só pré-qualificar, fazer uma qualificação rápida, ágil, mas inteligente, que te gere dados e tudo, e aí o corretor vai para continuar essa qualificação durante a visita. Acho importantíssimo isso. Mas, Diego, assim, principalmente quando a gente fala de volume, uma pré-qualificação mínima que seja, principalmente em equipes enxutas, faz um baita de um resultado. Dá uma baita diferença. Otimiza muito tempo. Mas aí a dúvida que eu queria... Vou continuar com o João e volto contigo. Nessa pré-qualificação, ou até na qualificação, você pode dividir a resposta em duas. Aonde você acredita que o mercado peca? Onde ele erra na hora de fazer essa pré-qualificação? Vou dar um exemplo. Oi, tudo bom? Quanto tá esse imóvel? Tá tanto. Onde fica? Tal lugar. Bora para visita? Bora. Isso é uma qualificação. Você acha que aí tá errado? Dá para tirar um pouquinho mais? O que você acha na pré e na qualificação? Aonde o mercado erra? Eu acho que o mercado mais peca é na agilidade da resposta do primeiro atendimento. É o que eu vejo muitas imobiliárias hoje não tendo time, não tendo tecnologia, não tendo ferramenta para que isso ocorra. Né? E muitas vezes também, se a imobiliária tem um time ali qualificando demais, tentando puxar muita informação.
Então, chega a ser invasivo. Chega a ser invasivo. Isso principalmente quando a gente fala na venda. Porque o corretor, a impressão que eu tenho muitas vezes, já corrigi muitos corretores da equipe aqui, da Malta aqui, de querer saber quanto que o cliente tem no banco. Isso não faz sentido. A gente precisa entender a dor dele. Mas como que no WhatsApp, numa ligação, você vai conseguir isso do cliente? Exato. É distante, né? E você, Arlene, onde você acha que o pessoal mais erra nessa etapa de pré-qualificação ou qualificação? Nas duas, por exemplo. Onde você acha que o pessoal mais erra? Com certeza a velocidade é fundamental, como o João falou. Tem alguns estudos, algumas estatísticas já foram comprovadas. A própria Laís tem alguns estudos que quanto mais rápido a gente se conectar com o cliente, mais rápido atender, aumenta em mais de 400% a chance de falar com ele, de trazer ele para a visita, que é uma etapa fundamental, de gerar essa conexão. Então, isso é primordial, a velocidade, né? Hoje é um dos principais desafios. Hoje, com a tecnologia tão avançada, e a própria Laís é reflexo disso, como que eu coloco a tecnologia ao meu favor, e aí quando a gente fala de velocidade, horários, né? Então, a gente fala fora de horário comercial também hoje é um desafio, que tem tudo a ver com a velocidade de atendimento. Baita, né? gargalo. E hoje é um desafio também a questão do como, né? O como eu treino, por exemplo, independente de volume, pouco volume ou mais volume, a atendente, a pré-atendente, a pessoa que vai ser treinada, hoje eu acredito que também é um desafio, principalmente em termos de gestão. Exato. Treinar essa pessoa e aí muda, tira férias, sai, como é que eu mantenho uma qualidade dessa pré-qualificação. Então, para mim, hoje, eu vejo que isso é um grande desafio, cuidar com que essa qualidade, não só a velocidade, mas a qualidade da pré-qualificação aconteça. É o famoso entender para atender. A gente fala que quando você contrata a tecnologia, você não traz só agilidade, você traz inteligência. Então, por exemplo, um exemplo que eu gosto de compartilhar. Você falou muito do colaborador, como treinar, porque hoje demora muito para esse colaborador performar. E você investe muita energia nesse treinamento. Teve um caso de uma imobiliária que usa aquela página que a gente tem na Laís de acompanhar a conversa do cliente. Sim. E quando chega um colaborador novo, os mais antigos, e não é menção à nossa roupa, os mais antigos vão entender o que eu estou falando, os calça branca. Aquele cara que chega sem expertise do mercado, sem conhecer do mercado imobiliário, nem do mercado de trabalho, ele coloca esse colaborador para ficar acompanhando a conversa da Laís. Para que ele saiba o que o cliente pergunta, como a Laís responde, e com isso diminua a curva de aprendizado dele dentro da imobiliária e também impacto negativo. Porque não tem nada pior do que chegar num lugar para trabalhar e falar assim, cara, aprende. Fala com um, encosta no outro e fica ali o dia inteiro. Cara, isso é um caos. Ô Diego, eu tenho certeza que os corretores e consultores tiram muito insight disso aí. Porque quando chega o lead ali, da Laís, no caso da Malta, ele tem acesso a toda a conversa ali. E dá pra fazer um diagnóstico melhor. Isso, e a turma adora. O pessoal adora ali a conversa inicial ali. Porque a partir dela, ali é uma continuação que o corretor, que o consultor dá continuidade. Dá uma continuidade. Não tem mais aquela característica do bot, o antigo bot, que era uma forma da gente atender rápido o cliente, mas o cliente não conversava, ele só sabia opção 1, opção 2. Era uma... É muito mecânico. Eu vou brincar agora, mas vocês vão entender. Era sabor pré-atendimento. Era sabor pré-atendimento. Porque você só recebia uma mensagem rápida e direcionava para onde você quer ir, mas ninguém entendia suas dores. Outro dia eu peguei um cliente e olha que importante. A Laís bateu um papo com ele e ele chegou 11 horas da noite. Nessa que ele chegou 11 horas da noite, a Laís atendeu. E ele achando que era um humano atendendo, falou, desculpa, eu mandei essa hora só porque eu tô online aqui, mas não queria te incomodar. A Laís, não, fica tranquilo, vambora, vamos tocar. E aí ele foi explicando para ela que ele quer comprar, e aí o diagnóstico. Mas a mãe dele, ele nunca comprou um imóvel e a mãe dele comprou um imóvel na vida, só que é o imóvel da família. E ela falou para ele, filho, cuidado porque a burocracia do financiamento é absurda. Na minha época era um calhamaço de papel. E a Laís explicou que, tranquilo, vai ter alguém da imobiliária para ajudar, mas o corretor pegou essa mensagem. Como o João disse, ele leu e o diagnóstico dele foi, eu preciso acalmar esse cliente e mostrar para ele que eu sou bom em financiamento e que eu vou tranquilizar essa questão da burocracia para ele. E aí ele entrou em contato com o diagnóstico feito. Então eu acho que o grande X da questão aqui é que não só chegar rápido, pré-qualificar, qualificar na visita, mas entender para atender.
fazer um bom diagnóstico do cliente, porque a gente compra muito mais na dor do que no amor. Entender aonde está doendo no cliente para que você consiga entregar o melhor produto para ele, eu acho que deixa... E é legal falar disso porque eu acho que a nomenclatura da profissão tem que mudar. Corretor é aquele cara que atende meio que numa linha de produção. Mas nós somos consultores. Você pega, faz um diagnóstico, explica, mostra, sugestiona. Acho que a palavra corretor já está ficando para trás para a gente. Bom, dando continuidade, os primeiros minutos são críticos. A gente acabou de falar do antigo bot, que é algo que está caindo em desuso. Pergunta rápida. Arlene, velocidade é mais importante do que profundidade nesse momento da qualificação? Sim. Velocidade é mais importante que a profundidade? Sim. Por quê? Porque eu estou me conectando com ele e numa segunda camada eu descamo a dor. Que é o que o João falou. Você se conecta, você meio que fideliza, não precisa ir muito profundo naquele momento, entender a vida do cliente, mas saber o que ele quer, onde ele quer, o valor que ele quer. Se eu não conectar agora, tem outro corretor conectando. Porque o mercado, ele é... Eu não gosto de usar essa palavra, mas o mercado é prostituído. O mesmo imóvel está num montão de imobiliária. E você ter esse atendimento ágil faz a diferença. Então, para você chegar, atender, fidelizar, vem antes de dar uma profundidade, que pode ser até com a tecnologia, mas no caso do João, você usa a visita para trazer essa profundidade. É na visita que que os corretores trazem a profundidade de mais informações, mais dados, saber a realidade ali do porquê que ele está querendo ali comprar o imóvel, por que ele está buscando aquela região, aquele tipo de imóvel, porque é entender essa dor. Né? Ele está buscando ali uma dor que ele tem na família dele, que ele está buscando solucionar. Exato. E eu quero complementar, João, que eu acredito que na primeira visita, inclusive, que é aquela que ainda está um pouco distante da conexão com o consultor, né, ela serve para conhecer. E falar assim, ó, que agora sou eu, né, a corretora aqui, que vai fazer... Empoderar. A autoridade, eu vou me colocar como autoridade, sou eu que vou te ajudar. Esquece. O que você está precisando? Eu preciso entender qual que é a sua dificuldade, o que te move, né, qual que é o propósito de ser essa localização, esse valor, por que família, sem família, com cachorro, sem cachorro. É ali que tem aquele momento, sabe, assim, de... É quase que um olho no olho na relação. Eu acho que a gente perdeu algo que no passado era comum da gente procurar conquistar, que era o corretor da família. Uhum. A gente tem o médico da família, a gente tem o dentista da família, o mecânico da família. Pô, por que não tem o corretor da família? E um ponto que a gente trabalha muito na Laís é exatamente como empoderar. E é legal como isso se reflete. A Laís não se coloca como uma corretora. Ela se coloca como uma atendente. E por conta disso, o cliente acaba entregando muito para ela. Uhum. Entregando dores, aspirações, medos, diretrizes, que para o corretor ele não entrega tanto. O corretor ele confia muito mais para conduzir a tratativa, ele tem autoridade para negociar com o proprietário, fazer a melhor condição para mim, encontrar um outro imóvel, mas ela vai ali pegando percepções e entrega isso de mão beijada para o corretor. Pergunta complexa agora. Qual o custo invisível de não responder rápido para o cliente? A gente deu um briefing aqui de falar, poxa, vai transbordar para a concorrência. Dá para calcular esse custo? Como que você imagina isso dentro da sua gestão ágil, falando em agilidade? Uhum. Gestão ágil é fluxo de prioridade. Exato. Se eu tenho uma perda de um não atendimento por algum motivo e a perda desse atendimento é uma negociação. Se a gente olhar no final, eu não estou atendendo, outra pessoa vai atender, eu deixei com uma oportunidade que já teve um custo para a imobiliária, já teve anúncio, já teve marketing, já teve tempo, já teve gente envolvida naquilo ali, estou perdendo o quê? Comissão. E o pior, às vezes, não é nem perder a comissão, é você alimentar a comissão do teu concorrente. Exato. Porque ele está trabalhando no outro imóvel. Eu estou produzindo para a concorrência, deve ser uma percepção ruim. Como que você enxerga isso, João? Cara, Diego, é tanto custo que existe, né, nessa operação, né? Porque hoje, cada vez que passa, o custo de aquisição é mais alto. E agora mais que tudo, né? Você chegou num ponto importante. Mais do que tudo. Cada vez é mais alto. Então, assim,
acaba que você até mistura os custos visíveis, que está claro para você ali na gestão do negócio. Com esses ocultos. Com esses ocultos, exatamente. É difícil você chegar num valor, mas é de fácil percepção. Eu estou perdendo dinheiro porque custou muito para adquirir esse lead, dependendo da fonte é caro. E quando não é caro, ele vem em muito volume, sem qualificação. E ao mesmo ponto, você às vezes está alimentando um concorrente que tem o mesmo imóvel que você. Então é difícil da gente calcular isso. Acho que responder rápido é diferente de qualificar bem. Mas as duas coisas caminham sempre em paralelo. Sintonia. Muito legal. Vamos pensar na estrutura da qualificação hoje. Quais perguntas, posso começar com o João, quais perguntas você entende que são essenciais e você tem um modelo específico de qualificação? Eu imagino que a tua Laís qualifique de acordo com o que você precisa, mas quais perguntas são indispensáveis para uma boa qualificação? Pode dividir em 2 etapas. Na pré-qualificação acho que isso é preponderante. E na hora que vai para a visita eu preciso extrair isso do cliente. Como que você enxerga? Ô Diego, falando em vendas, a pergunta ali na pré-qualificação, que o objetivo é ser assertivo na primeira visita, mas assertivo não com o objetivo de vender, porque dificilmente ocorre uma venda na primeira visita. O objetivo de não perder tempo. Isso. O objetivo de mostrar algo, algum imóvel realmente, um produto ali, relevante para o cliente, para ele já ter a primeira satisfação, o primeiro contato ali. Não chegar na rua, não quiser nem entrar no prédio, né? Então, assim, tem uma pergunta ali de localização, de bairro de preferência, né? Obviamente que o lead, na maioria das vezes hoje, ele chega através de um anúncio, seja patrocinado, nos portais. Então o corretor ele já sabe também ali qual que é o tipo do imóvel que chegou, aquele código, aquele anúncio ali. Mas é uma confirmação ali, se aquele perfil é o que ele está buscando mesmo. Muitas vezes a gente encontra o cliente que chegou o lead através de uma cobertura, mas ele não tem essa, não é isso que ele queria. Ele chegou através de um anúncio, mas ele quer uma outra coisa. Ele chegou num bairro, mas quando a gente fala uma primeira característica que o corretor fala daquele bairro, daquela região, ele já muda totalmente. Então, assim, a tipologia, geograficamente, a localização, né? E, obviamente, ali, pelo menos algo ali referente ao valor, para você também não levar um cliente num imóvel de 1 milhão, sendo que ele quer algo de 400, de 500 mil reais, algo diferente. Essas 3 faz parte da nossa, que a gente chama de pré-qualificação com o objetivo visita. Boa. Encontrar com o cliente, conectar com o cliente. Exato. Entender às vezes para ele, cara, nesse valor você tem alguma ordem de grandeza, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, tem alguma ordem de grandeza de bairro, eu posso andar um raio de 1 quilômetro para lá, 1 quilômetro para cá, eu acho que isso é importante. E você, Arlene, como que você entende? Quero complementar do João da pré-qualificação, que é muito simples, mas no volume, você quer comprar ou quer alugar, faz muita diferença também. Total. Aí depois, as perguntas que ele já mencionou, tem uma pergunta que eu gosto muito, acho que ela vem depois dessas que o João acabou de citar, o que você não abre mão? Porque é uma pergunta aberta. Importantíssimo. O que você não abre mão? E mostra que você está preocupado com a demanda dele. Eu me importo, sabe? Então perguntas que sejam abertas, que mostrem um interesse genuíno, como essa, eu acredito que leva para uma discussão, uma intenção, uma visão muito boa. Um outro ponto que eu acho importante, queria dividir com vocês, você tem que se comunicar com o cliente da forma como ele se comunica contigo. Eu acho que isso vem do primórdio da linguagem. Não adianta nada o cliente chegar lá e falar assim, eu quero imóvel de 4 cômodos. Sala, cozinha, 2 quartos. E você querer mostrar autoridade e falar, eu tenho um imóvel de 3 dormitórios, sala com 2 ambientes. Conectar com o cliente tem a ver com falar na mesma linguagem dele. Acho isso extremamente importante. João, diante disso tudo, fazendo as perguntas certas, como que você entende que o lead está pronto para ir para a visita? Que você não vai sair do teu escritório para uma visita que você acha que não vai fazer nenhum sentido, sabendo que você topa ir para a visita para continuar a qualificação do cliente. Mas qual é o requisito básico que você fala, cara, ele está pronto para ir para a visita? Fazendo as perguntas certas e extraindo quais informações? Ô Diego, aqui na Malta, assim, eu brinco com os corretores, mas com um fundinho de verdade. Mas eu falo assim, gente, começou um cliente, pergunta, você tem interesse em visitar? Pronto.
É pergunta-chave, tipo assim, sabe? O básico. É o básico, assim, porque, gente, a gente trabalha muito regionalizado e muito nichado, sabe? E eu acredito muito nesse nicho. E quando a gente trabalha dessa forma, a gente consegue levar o cliente, o corretor sair para visita muito mais tranquilo. Porque... O básico, saber se ele não está só pesquisando. Hoje, assim, a conexão com as pessoas é uma das coisas mais importantes que a gente tem no mercado. Eu me conecto com você, conectar com a Arlene, me conecto com pessoas de outras imobiliárias, outros mercados. Então, por que não sair para conectar com uma pessoa que demonstrou interesse, que dentre outros anúncios, outras imobiliárias, talvez até outros corretores que fizeram um contato, por que não encontrar com essa pessoa? Por que não deixar a pessoa dar a oportunidade ali para se abrir? Né? Então, assim, claro que tem muito o primeiro contato ali, seja principalmente após o pré-atendimento, que hoje o nosso é com a Laís, se o cliente der uma abertura na ligação, que é a principal forma de contato nosso, sempre deve ser a ligação, óbvio que você vai puxar mais informações ali, igual a Lene falou, perguntar o que é indispensável para você, né? Tudo mais. Mas se não tiver essa abertura, e muitas vezes não acontece essa abertura, o cliente está mais retraído, não te conhece, não sabe quem é Diego, quem é a Lene. Então, assim, mas ele está disposto a ir para visita? Vai. Eu gosto muito de incluir, e aí me corrijam se vocês tiverem outra opinião, eu gosto muito de incluir momento de compra. Tá com pressa, não tá? Você tem urgência? Você mostra que você está comprometido com o time dele. Quanto tempo você está procurando? E o motivo. Ô Diego, e assim, o corretor, acho que ele tem... o mal do corretor hoje é identificar se o cliente, se ele é frio, se é morno, se é quente, numa ligação no WhatsApp. Exato. Isso, para mim, é uma das principais dores do mercado. Sabe? É complicado você identificar essas etapas aonde o cliente está. Se você se conectar com ele a primeira vez na visita, você vai identificar. Se ele está frio, se está morno, se está quente. Se for um lead frio, volta para a base, volta para a imobiliária. Devolve o lead para o marketing, se for o caso, se for muito frio, se não for momento... Exato, e pronto. Diego, eu acredito que não tem visita perdida. Por mais que a pessoa esteja num momento muito imaturo de pesquisa, se você, que é aquela conexão de fato real... Porque, nossa, deu atenção para mim, eu estava em dúvida naquela época, mas e você marcar presença de alguma forma, porque assim, aquela velha história das maçãs que estão mais próximas da gente pegar, sim. É o cliente que todo mundo comprando, está comprando, né? Agora esse que está numa etapa bem ainda um pouco confusa, está distante ainda, se você pega esse cliente, que boa parte fala assim, não, perdido, né? Sim. Perdido, perdido, não quer comprar e tal. Se de fato você consegue trazer esse cliente para visita, mesmo que seja num momento um pouco ainda distante da jornada, não sei se eu quero comprar, mas será que é lugar? Não sei se eu vou mudar, não sei se eu vou sair da casa da minha mãe ainda, não sei se meu dinheiro vai dar, não sei se nesse financiamento eu vou ter. Verdade. É só uma coisa assim um pouco ilusória. Eu acredito assim, que esse tipo de cliente na visita, deixa comigo. Eu tenho um exemplo de um amigo que é do interior, que ele veio para Belo Horizonte, e ele falou assim, vou fazer uma experiência de imobiliária também, vou ver como é que é o atendimento dessas imobiliárias aqui, e vou até uma imobiliária para ver como é que é essa qualificação e tudo. E aí o corretor chegou lá na imobiliária, colocou esse meu cliente no carro, e sim, ele visivelmente estava num momento muito distante de comprar um imóvel. Não sei nem qual bairro, não sei nem qual preço, não entendo muito daqui. Ele sabe que ele tem que dar um start na vida, ele quer comprar um imóvel, mas... O que aconteceu? Esse corretor marcou tanto a vida desse meu amigo, desse meu cliente, que ele levou ele, explicou o que era a região, explicou o que era a cidade, ficou quase que meio-dia. Arlen, gastou gasolina e tal. Sim, mas foi assim, bateu um carimbo que... deixou registrado. Exato. Você fala muito de gestão ágil, de priorizar. Corretor também tem que ser inteligente. Não é todo momento que você vai ser um caçador, que você vai ficar tirando. E muito cuidado com o que a gente fala de que o próximo lead é sempre o melhor. Que é mais ou menos isso que a gente vê no mercado. Esse aqui já foi, próximo lead é o melhor.
esse aqui já foi. E isso é uma sangria desatada pelo próximo lead que não acaba nunca, é um loop infinito. Mas dentro do teu dia, eu acho que o corretor hoje ele já consegue trabalhar a gestão de tempo. Dentro do teu dia você dividir prioridades. Olha, eu tenho alguns clientes que já estão mais maturados e eu vou focar o meu início do dia ali. E quem sabe no final do dia eu consigo um tempinho para me dedicar a cultivar um lead. A tratar esse cliente tão bem que você vai acabar virando o tal do corretor da família que a gente falou agora há pouco. Então, importante priorizar, não é descartar. Eu acho que faz parte do trabalho do cliente essa consultoria. Se fosse só mostrar visita, mostrar na visita e conduzir a tratativa, a gente virava um tirador de pedido. É legal, te dá escala no trabalho, mas priorizar... E que bom que se fosse assim, seria muito rápido, né? Tudo muito Todo rápido. mundo venderia muito. Mas esse cara que tá precisando de uma assistência acaba ficando negligenciado no final. Então é importante você ter falado que não é só pegar um lead pré-qualificado e ir para cima, mas também trabalhar essa qualificação que o João fala tanto após, essa consultoria de levar o cara às vezes num bairro, conhecer o bairro. Pô, não ganhei um tostão com ele hoje, mas lá na frente eu tô cultivando alguma coisa que pode me ajudar bastante a bater uma meta no último dia do mês. E relacionamento, né? O lead, o cliente que você atende hoje é a venda de daqui 3 meses, é a venda daqui 6 meses. Né? A jornada de compra hoje... Ela é longa, né? A gente vê estudos que falam que é 18 meses, que é 9, sai matéria daqui e dali. Então ela é longa. Claro que quando chega para a imobiliária, a jornada interna da imobiliária ali, a partir do lead, ela é mais curta. Sim. Aqui na Malta, aqui, o tempo médio aqui passa em torno de 50 a 55 dias. Não é dos mais longos. Não é dos mais longos, isso, para venda. Quando eu entrei no locação mercado, é curtíssima, locação é curtíssima. Quando eu entrei no mercado, para a Caixa aprovar um financiamento 90. Pois é, mas... Olha como vem reduzindo isso. Mas quando a gente pega, por exemplo, vendas desse ano que já ocorreram, de leads que entraram em setembro do ano passado. E está acontecendo agora. E está acontecendo agora. E se não fizesse um baita atendimento, agora não estava caindo para mal. Se não tivesse saído com uma visita, se conectado com o cliente, é só mais um corretor no WhatsApp, do outro lado do telefone. Perfeito. É só mais um. É isso que os gestores e corretores têm que pensar. Não sou mais um. Não sou mais um. Exato. Eu não tenho dúvida que vendas que ocorrem com essa jornada de compra mais longa, o corretor encontrou com o cliente lá atrás. Não tenho dúvida. Impossível ficar uma conexão, quase impossível ter uma conexão de WhatsApp ou de telefone sem se conhecer 6 meses, 8 meses. Diego, aí tem um papel fundamental do gestor. De olhar para esses números, de olhar para esse time, de olhar onde que de fato foi deixado de lado. Eu tenho uma técnica que eu uso, João, que eu volto com o lead pro topo do funil de novo. Ele vai entrar lá no zero de novo. É o famoso remarque. E criar as regras de roleta, de voltar mesmo pro topo do funil. Eu já paguei por aquela pessoa. Assim, gente, não tem como assim, vamos voltar para esse conjunto de pessoas aqui de novo. E isso o corretor tem muita importância, porque se na hora que ele atende e ele desqualifica, ele justifica o porquê que ele desqualificou aquele cliente. Olha, o cara não estava no momento dele, ele estava completamente desalinhado a expectativa dele com o que é possível no mercado. Na hora de você voltar ele lá para o topo do funil, você consegue entregar uma abordagem para esse cliente lá no topo de funil de acordo com o motivo pelo qual ele foi desqualificado. Então, não estava no seu momento de compra, agora tá. Tenho novas oportunidades, e aí vai. Então, assim, segmentar, e o corretor tem um papel importantíssimo aí. E você me deu uma deixa para passar para a última etapa de perguntas já do nosso episódio, que é aí envolver sim, já sem fazer jabá, mas a IA na qualificação. Conversar com o cliente é um ponto que a gente já colocou como preponderante. Ser ágil, com muita qualidade, chegando às vezes a ser mais intrínseco ou às vezes menos intrínseco, como é o caso da Malta, motivando ele para ir para a visita, sabendo que ele realmente quer visitar o imóvel. Mas o fato de você ter a inteligência artificial trabalhando num pré-atendimento faz com que tudo que ela converse, é uma profissional extremamente qualificada, tudo que ela conversa ela anota. E tudo que ela anota vira relatório. Você acabou de falar sobre gestores. Como que o gestor direciona a captação, remarketing, melhoria no atendimento. Tudo isso eu posso pegar o que a tecnologia extraiu lá atrás, na primeira etapa,
e transformar em relatório para alimentar, eu brinco que dá superpoderes, dá a capa do super-homem para o gestor, para que ele direcione o trabalho do time de maneira mais assertiva, com menos tentativa e erro. Então, entrando nessa seara da importância da inteligência artificial e da tecnologia na operação, você acredita que a qualificação depende exclusivamente de pessoas, ou você acha que a forma como a tecnologia vem aparecendo já é uma entrada permanente e a gente não tem como mais voltar atrás? A gente fala muito que o futuro já chegou, ele só não está distribuído de maneira uniforme. Você acha que dá para se manter ainda sem tecnologia? Ou não? É um caminho sem volta, a gente já entrou, como a gente entrou no portal, como a gente entrou no CRM, que não tem mais volta, você não sobrevive mais sem. Sabe o que me lembra essa pergunta? Fala. Na época que, em 2008, você sabe muito bem disso, né? Que ainda tinha imobiliárias que ainda tinham dúvidas sobre portal. E ainda funciona muito bem placa, principalmente em algumas regiões e tal. Hoje não tem mais esse tipo de discussão. Perguntar se ainda tem que usar tecnologia, tem que usar IA, tem que usar, né, eu sou fã da Laís porque é uma desbravadora e tem muita tecnologia e muito desenvolvimento por trás. E por isso também tem muitos passos à frente, em termos de, não só de pré-qualificação, mas vários outros pontos que ela também ajuda, inclusive até atualização de imóveis, até captação e outras coisas mais. Não tem mais essa discussão, né? Então, a IA com o atendimento humano em seguida são os melhores parceiros. Na minha visão, não tem que discutir mais. Quem ainda desconfia da IA ou não, doutor, é aquela pessoa que ainda está torcendo e deixando a coisa passar. Antes de você falar, eu vou contar uma história desses 2008 que ela falou. Quando eu entrei na imobiliária, a imobiliária ainda estava num momento atrás. Vocês vão lembrar, o cara se aposentava, aí a mulher não queria mais ver ele dentro de casa, falava, vai trabalhar. E ele virava o quê? Corretor. E aí, cara, era difícil você fazer essa Gerente pessoa... de banco. Exato, era difícil fazer essa pessoa performar. Quando eu cheguei na imobiliária, eu era um diferente dessa galera, porque eu era um pouco mais novo. Era comunicativo, o dono da imobiliária me deu uma chance, e com isso, sabendo que a minha conversa era mais moderna, eles falaram, Diego, tudo que chegar de novidade, você topa tocar pra gente? Eu falei, eu topo. E a primeira que chegou foi um cara entrar na imobiliária, nunca esqueço o nome dele, Marcelo. Esse cara entrou lá e falou assim, olha, eu sou do portal, não vou vender o portal agora, eu sou do portal tal, e aqui é onde você vai anunciar teu imóvel. E eu falei pra ele, amigão, acabei de fazer um site, eu tô ali, eu tô modernaço, cara. Eu tenho 3 páginas dos classificados, entendeu? Tô na frente do ponto de ônibus. Esquece, ninguém vai procurar imóvel nesse negócio aí, mais um louco surfando uma onda. Deu 3 meses, eu tava desesperado atrás do cartão desse cara, porque a minha concorrência tava toda no portal, e eu tava vendo que, tá barateando os classificados, tá ficando cada vez mais barato, o que será que tá acontecendo? Fugiram dos classificados impressos, e eu tive que correr atrás dele. Então, é aquilo que você falou, às vezes o cara tá segurando, mas ele só tá, de alguma forma, postergando a evolução daquela operação dele. Como que você enxerga esse momento da IA? Dava para dar um passo atrás agora e falar, chega de Laís, eu vou voltar ao que era antes? Ou você acha que é um caminho sem volta para o mercado como um todo? É um caminho sem volta e quem não está investindo, quem não está acreditando, está perdendo. Né? Não tem jeito. Nós entramos aí com a nossa primeira frente de IA foi em 2023, né, com a Laís, mas que nós chegamos até a Laís através também de buscando outro profissional, a gente estava conversando mais cedo, como que nós chegamos, como que foi a primeira conexão, né? Então foi através de um parceiro que eu busquei no mercado para desenvolver algumas ferramentas aqui para a gente, para buscar performance, né? Porque a inteligência artificial, para mim, é isso, não vai substituir ali, né, o trabalho do corretor, mas vai contribui muito com as imobiliárias e com tantos mercados aí para aumentar a performance. Né? Diminuir custo, aumentar a performance, aumentar vendas. Melhorar processo. Melhorar processos, obviamente. Nada mais gostoso do que você definir um processo e aquele processo ser seguido. Com automação você tem isso de uma maneira mais intrínseca dentro da tua operação, vai evitar aquele, vou abrir uma exceção para esse cara e arrebenta com o processo inteiro, isso é muito comum. E o funil de vendas é um processo. Exato. Então, assim, eu acho que a grande dor é essa aí, é o processo do funil, porque o topo do funil você consegue encher. A gente estava falando atrás na conversa. Exato.
né? Todas as imobiliárias e os corretores conseguem. Agora, e o processo dali? Para finalizar, eu queria que vocês deixassem uma mensagem. Quando eu ainda estava na imobiliária, 3 anos atrás, eu não aceitei o bot na minha imobiliária, porque eu achava que a humanização era um fator de retenção desse cliente. Eu conseguia reter o cliente enquanto eu era um atendimento humanizado. A gente já percebe, a Malta é um exemplo clássico disso, a primeira imobiliária que a Laís soltou as avaliações do Google foi a Malta. Foi. E eu lembro que a Malta em pouquíssimo tempo saiu de 3.7 para 4 pontos, não sei quanto de nota do Google, não sei quantas avaliações. E quando você vai ler as avaliações, você percebe que o cliente não percebeu que ele está falando com uma IA. Uhum. É o famoso, não vou contar para a criança que o Papai Noel não existe. E você acredita hoje que a automação prejudica a humanização, ou você acha que hoje isso já está tranquilo, que a IA já consegue atender esse humanizado e que isso ainda vai, de alguma forma, evoluir ainda, ficar mais humano do que é hoje? Eu acredito que pode ficar um pouco mais humano do que é hoje, mas não tem volta, né? A automação está aí. Hoje, assim, agora, esse ano, chegou o cliente da imobiliária querendo dar um abraço na Laís, querendo conhecer. Dar um abraço é novidade. Ganhar a caixa não, mas dar um abraço. Querendo conhecer, agradecendo, dando um abraço na Laís. Aí o pessoal tem que falar que a Laís é uma IA que não. Irmão, quando você fala isso aí, eu achei que me arrepia. É um trabalho fazer a coisa acontecer. A Pri não tá isso, não é que vai estar com você. De verdade, acontece isso. Então você acha que não dá para dar esse passo atrás e que não prejudica, só dá escala? Só dá escala, atendimento 7x24. E não tem para onde correr. Acho que, boa. E a minha mensagem é para complementar, não tem caminho de volta, tem que aprender a lidar com a tecnologia, com a inteligência artificial, trazendo o seu jeito, a sua cultura, treinando, educando. Eu acho que é uma solução, é uma tecnologia que, se comparar com o bot que você citou, não tem nem comparação. Tem nem como, né? Acho que bot talvez tenha sido, desculpa te interromper, é um primeiro movimento. Preliminar. O primeiro movimento. Poxa, deu para ver que alguma tecnologia vinha para direcionar, para o cara ser acolhido e ser atendido rápido. Óbvio, isso ficou com uma baixíssima eficiência num curto espaço de tempo, mas continua, perdão ter te interrompido. Mas tem gente que ainda pensa que é bot, que é aquela coisa dos primeiros passos daqueles movimentos de alguns anos atrás. E não é. E é só o começo. Tem muita coisa por vir, tem muita coisa para aprimorar com essa tecnologia, e ela ainda tem certeza que é a precursora, é a pioneira, é tecnologia, é investimento em muita coisa que a gente, esses dias mesmo, apesar de conhecer a Laís desde o início, né, e ter clientes que usam desde o início, que até brigaram lá no início, porque como assim? Queria usar e eu não conseguia ainda trazer. Porque, justificando, lá no início a Laís atendia uma dor muito forte de quem tinha muito volume de lead. Só que tinha gente que não tinha esse volume de lead e já enxergava o potencial, mas o meu produto ainda não estava pronto. Então a Arlene, para quem não sabe, foi a primeira educadora do mercado que de alguma forma foi parceira da Laís. E ela me indicou algumas imobiliárias. O primeiro evento que eu patrocinei foi dela. E nesse dia teve uma galera que conseguiu usar a Laís e uma galera que eu tinha que falar não, porque o produto não estava pronto. E a Fê, usam hoje, mas rapaz, o pessoal ficava bravo comigo. Osso, já puxando pro mineirês, osso, cara, ficava bravo comigo, não tinha jeito. Mas, bom, finalizando aqui, eu quero agradecer demais vocês dois, você por me receber, por confiar na solução, por virar um parceiro, a gente vai para evento junto. Você, sem palavras para Arlene Gomes, ela é uma parceira da Laís, amiga do Diego, a gente vai para longe juntos ainda. Obrigado. Você, espectador, mais uma vez, obrigado pela audiência, continue. O próximo episódio nós vamos falar de nutrição de leads. Então aquilo que você falou e você falou de voltar esse lead para o topo do funil, trabalhar um remarketing e tentar de alguma forma acabar com esse volume maluco de lead e trabalhar o menos é mais. Trabalhar uma melhor otimização daquilo que a gente já tem na base. Mais um recadinho. Não deixem de se inscrever nos nossos canais.
compartilhar esse conteúdo com alguém do mercado para que isso ecoe. A gente falou muito de experiências que a gente vê na nossa operação, até em outras que a gente participa, no caso da Arlene e do João. O João está toda hora com um grupo de imobiliária, a Arlene atendendo imobiliário o dia inteiro. Então, ecoe esse conteúdo, a gente faz com muito carinho para vocês. Muito obrigado pela presença de todos. Contem com a Laís e vamos para frente fazendo um mercado imobiliário muito mais inteligente. Obrigado pela audiência de todos. Tchau, tchau, gente.